Olá, bom dia. Este é o Palavra que Fica, um podcast mensal de literatura que se propõe a explorar as múltiplas camadas da língua portuguesa, desdobrando-a nos seus diversos géneros literários e deixando que a palavra se cruze e engrandeça com outras formas de expressão artística, da música ao cinema, do teatro à fotografia, da pintura à performance. Aqui, a palavra é tanto musa como condutora, um fio que liga territórios criativos distintos para revelar novas leituras, diálogos inesperados e sentidos em expansão. Eu sou Maria João Covas. Eu sou a Joana Clara. Sentem-se confortavelmente e desfrutem desta viagem literária. Hoje com quem, Joana? Maria Francisca Gama, que é uma honra para nós estar aqui hoje. Ela que nasceu em Leiria, em 97, e nós já vamos aqui voltar um bocadinho às suas origens. Ela licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, mas foi aqui no mundo da comunicação, depois com umas incursões na rádio, na televisão e na escrita, para meios audiovisuais, que descobriu o espaço ideal para dar voz às suas ideias e histórias. É autora, e quando dissemos o nome já toda a gente sabe que é autora da Profeta, da Cicatriz e da Filha da Louca, livros publicados sob a chancela da Penguin Random House, onde explora temas intensos com uma escrita marcante e sensível. Em 2024, isto é um feito incrível, foi reconhecida pela Forbes na lista 30 Under 30, na categoria de artes, destacando-se assim como uma das jovens criadoras mais promissoras da sua geração. E nós estamos com muita vontade de conversar com Maria Francisca Gama, e dizia-te há pouco que queríamos aqui recuar um bocadinho às tuas origens e à tua infância em Leiria, e gostávamos de perceber como é que este ambiente, crescer nesta cidade, influenciou o teu gosto pela leitura e pela escrita. Então, bom dia, obrigada pelo convite. Não sei se teria sido diferente se tivesse nascido e crescido noutro sítio, mas ao recordar-me da minha infância é impossível esquecer-me dos dias que passei na Biblioteca Municipal Afonso Lopes Vieira, em Leiria. Os meus pais levavam muito lá, principalmente ao fim de semana, à hora do conto, que era dinamizada na altura por uma bibliotecária, e foi logo nessas primeiras vezes em que vi, depois de também assistir em casa, que os meus pais sempre me leram muitos livros, mas depois na biblioteca, ao assistir a uma professora, uma bibliotecária, a contar as histórias que eu ouvia em casa, dramatizadas de uma maneira tão expressiva e tão cativante, que eu fui cada vez mais gostando de ler e depois, com o passar dos anos, também de escrever. E a cidade contribuiu muito, a calma da cidade e em particular a zona onde cresci até ao final da adolescência, por ser uma zona bastante pacata, onde durante muitos anos a rua onde os meus pais viviam e onde eu vivia não tinha, ou seja, era um beco, quase carro nenhum passava lá, e isso acho que também foi importante para eu brincar muito na rua e para poder, por exemplo, levar os livros para a rua. Eu lembro-me de ser miúda e do meu pai estar cá fora a fazer jardinagem, e eu estar ou andar a trotinete, mas depois também levava os livros, e acho que essa tranquilidade também me ajudou a tornar-me leitora. Francisca, e o blog Coisas do Coração, na tua formação como escritora, foi importante? Foi um tubo de ensaio? Como é que foi? Foi muito importante, sem dúvida, porque eu sempre adorei escrever, e recentemente a minha mãe encontrou uma cartinha daquelas que os miúdos escrevem todos aos pais, principalmente quando fazem alguma coisa mal. Essa cartinha começava por pedir desculpa e por qualquer coisa que eu devo ter feito na altura, e depois no final dizia que eu queria ser escritora, e essa carta devo ter escrito quando tinha 7 ou 8 anos, até porque a letra tem muitos erros ortográficos ainda, e a letra é assim muito de criança. E eu sempre gostei muito de escrever, sempre escrevi muito, mas depois ali, a partir dos 12, 13 anos, tive a felicidade de me cruzar com uma professora de língua portuguesa que mudou sem dúvida o meu percurso, e tenho a certeza que se não me tivesse cruzado com ela, hoje não seria escritora, não seria esta a minha profissão, porque, bem, por um conjunto de coisas, mas o principal foi que ali na fase da adolescência, nós vivemos, creio eu, adolescentes numa mistura muito difícil entre querermos ser exatamente igual a todos os outros, porque na diferença normalmente nos sentimos mais sós, e porque somos mais alvo
de escárnio e de gozo por parte dos outros, e depois, por outro lado, também é uma altura da nossa vida em que nós somos profundamente certos de que sabemos muitas coisas, ainda que, por outro lado, muito inseguros, e essa professora fazia uma coisa muito engraçada, os meus colegas não concordam certamente, mas fazia uma coisa para mim muito engraçada, que era, cada vez que nós nos começávamos a portar mal, a professora dizia um número, por exemplo, 100, depois 200, 300, 400, e no final da aula o número que tinha ficado era o número de palavras da composição que nós tínhamos de entregar na semana seguinte, tema livre. E eu, contrariamente à maior parte dos meus colegas que ficaram muito aborrecidos com a professora, devo também ter dito que fiquei aborrecida, porque queria pertencer, mas depois cheguei a casa e escrevi com muita alegria esses primeiros textos. E essa professora foi muito importante porque me incentivou muito a partilhar. E eu criei esse blog, que na altura se chamava Coisas de Coração, não tinha o meu nome em lado nenhum, e eu comecei a partilhar os textos que tinha escrito nas aulas, depois comecei a escrever quase diariamente nesse blog, e foi muito importante porque eu gostava muito de escrever, gostava muito de ler, mas a validação dos outros nessa fase em particular eu precisava para alimentar o sonho. E foi interessante, talvez curioso, porque numa altura em que as redes sociais não eram o que são hoje, o meu blog acabou por chegar a muitas pessoas, e eu lembro-me de ter 14, 15 anos e de ir ao meu blog todas as manhãs ver se alguém tinha comentado e de sentir que realmente estava a fazer uma coisa que gostava muito, não só pelo período que passava a escrever, mas depois também a ler aquilo que as pessoas achavam. E eu lembro-me que na altura pensava, como é que é possível no mesmo texto, acerca do mesmo texto, haver pessoas que escrevem que choraram muito, que ficaram muito emocionadas, e haver pessoas que escrevem que eu tenho um grande sentido de humor. E na altura, contrariamente a hoje, em que essa parte do meu trabalho é o que eu menos gosto, aliás, que eu acho menos importante é ler a opinião dos outros fora um período inicial e fora as críticas construtivas. Na altura, pela idade, isso era muito importante para mim e ajudou muito a perceber que existiam outras pessoas para além de mim e dos meus pais que me adoram e que acham que as coisas que eu faço normalmente são boas, que gostavam daquilo que eu escrevia e se incentivam muito a continuar. Então, esta incursão aqui depois na escrita, o que é que leva a Maria Francisca a deixar a advocacia e a dedicar-se à escrita a tempo inteiro? Bem, não foi, infelizmente, não foi, infelizmente não, porque tudo é importante e eu acho que o meu trabalho hoje e aquilo que eu escrevo se deve muito ao percurso que tive e às coisas que vou fazendo fora da escrita, porque é isso que me dá mundo e que me permite escrever sobre coisas que não a minha vida e que não eu própria, que são dois temas bastante interessantes, tanto eu como a minha vida. E a literatura, se Deus quiser, é feita de coisas maiores e mais universais do que nós próprios. Mas, no fundo, eu estudei Direito e e trabalhei como advogada e fiz a ordem e percebi, não diria desde o início, mas ali numa fase ainda bastante precoce, que gostava mesmo muito de escrever e que sentia que me ia arrepender um dia mais tarde se não tentasse mesmo fazer da escrita o meu dia a dia. Porque é sobre isso, esta coisa. Eu há uns tempos estava a responder a uma entrevista de uma estudante universitária e eu disse uma coisa do género que queria muito viver da escrita. E depois, quando voltei a ler aquilo, que é uma frase que eu já devo ter dito imensas vezes, e quando eu voltei a ler aquilo, percebi que tenho de clarificar, acima de tudo, porque não estou a ser sincera para comigo própria, porque o viver da escrita, traduzindo, não é fazer muito dinheiro com livros e poder. E pronto, o viver da escrita é poder escolher o que é o meu dia e que o meu dia seja passado a escrever, porque é isso que eu gosto de fazer. E então, houve uma altura, durante o meu percurso profissional enquanto advogada, pensei que não estava a conseguir conjugar, porque trabalhava muito, como a maioria das pessoas trabalha no nosso país, e é um trabalho profundamente intelectual, quase exclusivamente no computador, e depois chegava a casa e por mais histórias que tivesse dentro de mim, por mais personagens que andasse a alimentar, não tinha disponibilidade mental e emocional para me dedicar a elas. E tinha 22 anos, se não estou em erro,
não tinha grandes encargos e pareceu-me que era a última altura. Claro que isto é muito dramático e hoje em dia olho para as coisas de uma maneira também diferente, mas na altura pareceu-me que se não arriscasse ali, se não tentasse ali fazer outras coisas que me permitissem ter mais tempo para escrever, seria difícil fazê-lo mais tarde, tendo em conta aqueles que também eram os meus sonhos de vida pessoal, entre eles ser mãe. E isso tem muitos encargos. E então eu despedi-me do escritório de advogados onde estava e trabalhei durante algum tempo a fazer muitas outras coisas relacionadas principalmente com a área da comunicação, mas que realmente numa carga horária menor. Durante muito tempo fui e continuo a ser de vez em quando freelancer em projetos que, por exemplo, ficam com 2 ou 3 meses da minha vida, e nesses 2 ou 3 meses eu sei que escrevo muito menos, mas permitem-me depois estar os 2 ou 3 meses seguintes a escrever apenas. E no fundo foi um dia assim que eu decidi que ia tentar, e pronto, e tenho estado a tentar até agora. Que bom para nós que conseguimos ler os teus livros. Exatamente. Claro. Francisca, como é que nascem essas histórias que tu tens dentro de ti? É uma ideia, é uma imagem, é uma frase que tu ouves no autocarro, falaste aí da necessidade de teres mundo. Como é que nasce um livro? Eu acho, aquilo que eu sinto depois em retrospectiva, a olhar para o meu trabalho, é que os livros nascem principalmente da incompreensão do mundo, das coisas que eu não compreendo, das coisas que me frustram, das coisas que me magoam, muitas das vezes não porque estão diretamente relacionadas comigo, mas porque sou um ser social e não me fecho em mim própria nem na minha realidade. E isso eu digo em voz alta e ouço-me e faz-me algum sentido, porque a verdade é que a escrita, desde que sou muito jovem, a escrita sempre foi um lugar onde eu parei para pensar. Durante a minha adolescência, eu tive a sorte, na loteria genética, calhou-me o jackpot, porque eu nasci numa família muito boa. O meu pai infelizmente já faleceu, mas durante os 16 anos em que eu tive, foi um pai muito presente e muito amoroso. A minha mãe ainda é uma mãe muito presente e muito amorosa, e os dois capacitaram-me para muitas coisas, mas acima de tudo capacitaram-me com a certeza de que com trabalho consigo tudo. E isso, essa autoconfiança e este desejo de lutar pelas coisas nas quais acredito, são inteiramente responsabilidade dos meus pais, e eu simplesmente me esforço para não os desiludir, porque não é nada que me seja inato, foi educado. E nesse sentido, eu lembro-me de ser miúda, e apesar de ter tido tudo o que eu acho que uma criança deve ter para ser feliz, eu sempre me senti muitas vezes triste, e acho que isso também tem que ver com o tempo que passava sozinha a ler. Apesar de eu, por exemplo, querer muito que a minha filha leia, hoje olho também para a leitura numa fase mais precoce como às vezes um escape e um refúgio que esconde algumas tristezas, e eu hoje olho para a minha adolescência e percebo que muitas das vezes li porque de alguma maneira não me conseguia encaixar e relacionar com os meus colegas, como eu acho que uma criança se acaba por relacionar quando tudo está bem com ela, quando ela se sente bem. Isto são outros 500. Acerca dos pais talvez não faça muito sentido falar, mas isto para dizer que eu hoje, adulta, cada vez que me sento e que escrevo, e eu escrevo todos os dias, e a grande maioria das coisas que escrevo não são publicadas, mas sempre que me sento, é raro escrever sobre a alegria de uma família onde tudo está bem, porque esse, felizmente, é o lar onde eu cresci, e sobre ele não tenho dúvidas, não preciso de pensar muito, é a minha vivência. E então eu sento-me, e a maior parte das vezes aquilo que me preocupa, inquieta, as coisas que não compreendo, são as que tento conhecer, descobrir, compreender através da escrita. E eu fomento muito a minha imaginação e a abertura ao mundo, acho eu, porque vou muito ao teatro e ao cinema e leio muito. E depois, a verdade é que ao longo destes 3 livros, da Profeta, da Cicatriz e da Filha Louca, as personagens foram aparecendo na minha vida
Por exemplo, no Filha da Louca foi por causa de 2 notícias que li num período desfasado no tempo. A cicatriz foi por uma viagem e depois por algumas coisas que fui lendo e que depois aprofundei naturalmente quando comecei a avançar na história. Só o Profeta é que partiu de uma coisa minha, muito íntima, que estava a viver quando comecei a escrever o livro, porque eu estava a atravessar uma crise de fé muito grande, depois de muitos anos de uma fé quase inabalável, creio eu, também muito ligada ao facto de ser jovem e, portanto, ter menos dúvidas. Acho que as dúvidas vêm com a noção de que sabemos pouco, não é? E isso é uma coisa da idade. Mas eu estava a atravessar uma grande crise de fé e estava também a descobrir, só agora é que eu percebi isto, não é? Agora isto é uma análise posterior, mas estava também a descobrir o que é ser feminista e o que é ser de alguma maneira rebelde e fazer coisas que os outros não estão à espera e estar confortável com essa ideia de poder não agradar, que também é uma coisa difícil e que se vai aprendendo com o tempo, e pensei, vou criar uma espécie de um Deus, mas que é uma mulher, e é uma mulher normal, como eu podia ser, como vocês podiam ser, e foi a partir daí que, por exemplo, surgiu a Profeta. Depois a Cicatriz e o Filha da Louca foram mais abertos ao mundo e mais distantes da minha realidade, e principalmente o Filha da Louca foi um livro que me permitiu estudar bastante temas que me interessam muito e me fariam regressar à faculdade, honestamente, hoje, e estudar outras coisas que não direito. Mas é isto, espero ter respondido. Sim, sim. E falavas também da questão de escreveres todos os dias, também aqui como um ato de reflexão, também de ganhares mais mundo. E a perguntar-te nesse sentido se tens algum ritual de escrita, uma vez que escreves todos os dias, se há um período do dia em que preferes escrever, se a ambiência tem que ser de uma determinada forma para te motivar a escrever e a estares inspirada. Normalmente, agora estou num pequeno interregno a habituar-me aqui à minha nova vida, mas normalmente escrevo de manhã, ou em casa, ou num café barra jardim que tenho aqui perto de casa, a ouvir música sem voz, só piano. E escrevo coisas muito diversas. Escrevo muita poesia que nunca irei publicar, creio eu, porque não é boa, são só assim, coisas que eu vou fazendo, mas que eu acho que não têm assim, especial interesse. Escrevo muitas vezes em guião também para praticar, porque é uma área em que já acabei por pôr um pé. Ainda não muito sólido, mas tenho posto um pé, às vezes apenas os dedos ainda, mas também escrevo muito para como pequenos teatros, que depois até acabaram por dar uma rubrica onde eu falo sobre livros nas minhas redes, que é a vizinhança, e normalmente não sou muito exigente, só preciso de silêncio, de estar apenas a ouvir música e de ter duas horinhas para mim, pelo menos isso por dia. Gosto de escrever e acho que é muito importante. Acho que a ideia de só escrevermos, quem é escritor, só escrever para publicar é bastante perigoso, até porque nos cria a pressão de que aquilo que estamos a fazer vai ter de ver a luz do dia e retira-nos a exigência de olharmos para aquilo que nós fazemos e pensarmos, será que os leitores merecem gastar dinheiro nisto, não é? Pronto, é isso. Merecem, sim, senhora. Sem dúvida. Não é? Não, merecem, até porque a tua escrita tem sido vista muitas vezes, e agora que estás a falar nessas várias formas de escrever, porque guião é uma coisa, teatro é outra, portanto, os teus romances são certamente outra coisa, então poesia é depois ainda outra coisa. E a tua escrita é vista muitas vezes como visual, quase cinematográfica. Mas nós achamos que também é uma escrita muito sensível e que há alguma empatia no teu discurso que passa para o leitor. Tudo isto sai-te naturalmente, tudo isto é algo que tu pretendes, como é que achas que é a tua... Como é que tu definirias a tua escrita? Bem, eu concordo com a parte de ser uma escrita visual e também é
nós somos muito influenciados por aquilo que lemos e muito influenciados também pelos nossos ídolos, não é? E quando eu penso nos livros ou nos escritores que mais gosto de ler, eu reconheço-lhes essa escrita visual, marcadamente superior à minha, mas essa escrita visual e eu gosto disso. Eu acho que a coisa mais especial de ler um livro e os livros que mais me marcaram são aqueles que eu ainda hoje, já afastada do objeto livro, fecho os olhos e consigo ver qualquer coisa do livro, não é? E não são as palavras, são as personagens, é o ambiente. E quando escrevo, ainda que isso não seja uma preocupação, ao reler gosto de, são nessas frases que eu mexo menos, gosto de olhar e fechar os olhos e conseguir ver, porque também me dá a esperança de que o leitor também consiga, e eu acho que os livros que nós vemos ficam mais em nós. Depois, quanto à parte da empatia, bem, não sei, eu acho que sempre estranho uma pessoa que diz que é empática, não é? É a mesma pessoa que diz que é humilde, e acho que isso são elogios que os outros nos fazem, se formos merecedores. A única coisa, bem, se eu tivesse de caracterizar a minha escrita, diria que é uma escrita acessível, no sentido em que eu não me esforço, antes pelo contrário, para complicar. Eu não quero que os meus livros sejam para alguns. Ainda bem que há escritores que escrevem para alguns e ainda bem que esses alguns também existem, mas realmente não tenho nem idade nem formação para escrever, para ter essa pretensão, que é o que é, de escrever apenas para um grupo muito letrado e com uma formação superior e com uma bagagem muito extensa de obra lida. E acho que é uma escrita acessível e acho que é uma escrita de alguma maneira melodiosa, e isto digo porque não sei, depois também me dirão e ao longo desta vossa viagem do podcast talvez seja uma pergunta que acabe por surgir novamente, mas eu leio tudo o que escrevo em voz alta, sempre. E, portanto, quando eu digo é uma escrita melodiosa, é também pela intuação que eu lhe dou ao ler, não é? E, portanto, para mim, soa-me bem no sentido. Pronto, é isso, mas é porque leio em voz alta. Não és a primeira pessoa que nos diz isso. Sim, verdade. Tu lês em voz alta enquanto estás a escrever cada capítulo, por exemplo, ou chegas também ao final do livro e fazes tu própria essa revisão e essa leitura em voz alta? Não, quando termino, normalmente aquilo que eu faço quando estou a meio de um processo de escrita de um livro, na fase em que eu já percebi que vai ser um livro, eu escrevo de manhã e à tarde não escrevo, apenas leio o que escrevi de manhã, e sempre assim. E aí leio em voz alta. E, por exemplo, o meu marido é a única pessoa, para além das pessoas da minha editora, que lê os meus livros antes de eles saírem, e eu leio o livro em voz alta ao meu marido. O que, pronto, é assim, coitado. Sorte dele! Não, são muitas páginas, mas assim para ler em voz alta, mas ele tem paciência. Olha, Francisca, A Cicatriz foi um fenómeno literário, não há dúvida nenhuma, e viral nas redes sociais. Foi também o livro mais vendido o ano passado, se o meu conhecimento não está errado. Acho que foi acho que o primeiro não foi, acho que é capaz de ter sido o segundo, creio que o primeiro foi o Protocolo do Caos. Ok, está bem, ok. Acho que sim, não sei. Pronto, mas pronto. Sim, mas foi um dos grandes vendidos. Está na lista dos mais vendidos, exatamente. Exato. Sim. Primeira pergunta, como é que viveste este impacto emocional e social? Ok. Como é que foi viver isto? Foi bastante surpreendente, e talvez não, bem, nem tão feliz quanto talvez devesse ter sido, mas também nem tão importante quanto talvez para os outros possa parecer que foi para mim. Ou seja, eu sempre, eu acho que isto é engraçado e falo muito sobre isto com os meus amigos, porque estamos todos numa fase da vida em que olhamos para a frente e ainda vemos muito, não é? Vemos imenso,
e pensamos naquilo que queremos, nas coisas que não queremos, agora já com alguma maturidade, a construir família e tudo mais. E é muito engraçado porque às vezes nós sonhamos a vida toda com determinada coisa, mas não sabemos em que é que isso materializa. E eu sonhei a minha vida toda curta em ser escritora. E em ser lida, acima de tudo, não é? Ou seja, em ser uma escritora que é lida. E o ano passado fui e ainda sou, agora, felizmente, não sabemos durante quanto tempo, mas sou uma escritora que é muito lida e isso trouxe-me muitas alegrias, mas também foi e tem sido, de alguma maneira, difícil tanto lidar com as coisas boas e com as palavras elogiosas e com a amabilidade de tantos leitores, como também a parte de passar de alguma maneira a sentir que o meu trabalho é muito público. Bem, ou seja, acima de tudo, eu não consigo ainda, acho que daqui a uns anos vou conseguir falar melhor sobre isto, mas eu não tinha aquilo que me aconteceu o ano passado, fruto do meu trabalho, naturalmente, mas também fruto de sorte e da amabilidade de muitos leitores, criadores de conteúdo e tudo mais, que decidiram partilhar, que tinham lido o livro e que tinham gostado e tudo mais. Eu lembro, muitas vezes ainda hoje, estou em sítios e pessoas vêm falar comigo sobre o livro e isso era muito diferente da minha realidade anterior, não é? E depois também, e acima de tudo, isso foi a parte mais difícil, dada a temática do livro. Uma das coisas que eu comprovei o ano passado e que tenho vindo a comprovar até hoje é que muitos de nós se sentem profundamente sozinhos, mais sozinhos do que nunca, acho eu. E eu sinto muito isso enquanto escritora, porque eu recebo quase diariamente testemunhos de pessoas que confiam em mim, porque sentem que há uma relação de proximidade por terem lido aquilo que eu escrevo, para partilharem as coisas das suas vidas. Muitas das vezes nem estão especialmente relacionadas com aquilo que eu escrevo, mas porque encontraram qualquer coisa ali com a qual se relacionam, decidem partilhar. E uma das frases que eu mais li no último ano e tal foi: eu nunca contei isto a ninguém. E isso também foi um bocadinho difícil, tem sido um bocadinho difícil de gerir, porque, bem, porque eu sou uma pessoa perfeitamente normal, que não sabe assim muitas coisas, e que escreveu uma história, que escreve histórias de ficção e que não tinha noção do impacto de forma ingênua, porque a verdade é que há livros que me impactaram muito e eu se calhar só não escrevi aos autores, ou porque não são portugueses, ou porque achei que eles nunca na vida iam ler, mas eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer ao contrário. E ainda muito recentemente estive na FNAC do Norte Shopping e uma das pessoas que quis falar no final da sessão, psicóloga, disse que eu não fazia ideia da quantidade de pessoas que ela tinha recebido no último ano e tal, que tinha referido ao meu trabalho e que tinha dito que o meu trabalho tinha sido um dos motivos pelos quais tinham decidido ir conversar. E isso é, sem dúvida, a coisa mais bonita que o meu trabalho alcançou. Não tem comparação por ser superior a qualquer prémio ou crítica no Jornal das Letras, que infelizmente terminou, mas enquanto existia, ou noutro jornal qualquer, porque é aí, nesse ponto, que a literatura realmente mostra a sua grandiosidade, não é? Quando alguém lê um livro e fecha o objeto e decide fazer uma coisa pela sua vida, não é? E eu não estava preparada, nem me sinto preparada agora, ou seja, eu vou reagindo da forma que eu acho que é melhor e mais respeitosa cada vez que recebo uma mensagem dessas ou cada vez que me encontro com um leitor, mas realmente mete-me muito pequenina, fico com. É isso, bem. Olha, expliquei muito mal, mas. Não, explicaste muito bem. É a tal empatia de que falávamos há bocado. Exatamente, a escrita empática, sem dúvida.
Falaste aqui também um bocadinho desta questão do sucesso inesperado, também ter mudado a tua relação com os leitores. Houve essa proximidade, essa abertura também para haver confidências por parte de quem te lê, e que sem dúvida é de louvar aquilo que fazes com o teu trabalho. E mencionaste também aqui por alto o tema que acaba por estar na cicatriz, também a questão da violência de género, e que abordas de uma forma bastante sensível, sempre muito bonita. Que desafios é que tu enfrentaste a escrever sobre um tema tão duro? Como é que conseguiste gerir depois emocionalmente este tema durante o teu processo de escrita? Porque não é fácil. Sim, mas eu tenho pudor em dizer que não é fácil escrever sobre uma coisa, porque eu acho que tenho a certeza que difícil é passar por ela, e eu nunca passei por aquilo que está escrito na cicatriz. Aquilo que aconteceu foi que eu fiz um trabalho o mais exaustivo possível e o melhor que eu conseguia fazer na altura sobre o tema, e sem dúvida que foi um livro. Eu acho que daqui a 20 anos, eu, se continuar a fazer sentido para mim, vou continuar a escrever, e acho que daqui a 20 anos ainda me vou lembrar de algumas coisas que pus na cicatriz e que li quando estava a escrever a cicatriz, porque me marcaram muito, acima de tudo, como mulher. E na altura, aquilo que foi mais difícil para mim, e a minha maior preocupação, e eu falei muitas vezes disso com a minha editora quando lhe enviei o livro, foi se ela achava que de alguma maneira isto podia desrespeitar alguém que tivesse passado por uma coisa semelhante. E chegámos na altura à conclusão de que não. Claro que pode ser uma conclusão errada, até porque bem, não fazemos ideia, as pessoas são tão diferentes e as vivências são muito diferentes, e nenhuma obra artística, seja lá qual for, agradará a todos e tocará às pessoas da mesma forma, porque somos todos diferentes. Ainda assim, eu acho que fui-me bastante abaixo, utilizando esta expressão, fui-me bastante abaixo quando estava a escrever o livro, mas qualquer coisa em mim obrigava-me a continuar. E depois foi interessante, porque depois, quando o livro saiu, eu achava que ia ter 800, 900 leitores, que era mais ou menos o que eu tinha tido na Profeta, creio eu, ou 1000 e poucos, não sei, creio que não mais que isso. E depois, quando o livro começou a chegar a muitas pessoas e a ficar constantemente esgotado, e pronto, e a vender muitos exemplares, eu comecei a ficar cada vez com o coração mais apertado, a pensar quem é que vai ler o livro, e será que este livro pode magoar alguém que já foi magoado? E aquilo que me chegou foi que foi um livro, a essas pessoas em particular, foi um livro que foi importante ler, ainda que muitas delas certamente tenham sofrido ao lê-lo. E eu fui, ao longo deste ano e meio, fazendo o luto das personagens para dar lugar a outras. Também estive sempre a escrever o Filha da Louca durante o processo em que a cicatriz já estava à venda, mas não posso negar que não há um dia em que eu não me lembre dessa história, porque, bem, acima de tudo, porque eu continuo a receber mensagens todos os dias sobre o livro, ainda hoje. Pronto, o que é realmente muito surpreendente, porque o livro saiu em fevereiro, se não estou em erro, de 2024, e não há um dia em que eu não receba a mensagem de alguém a dizer: olá, acabei agora de ler Cicatriz, e falar sobre o livro. E isso é mais difícil para mim, despedir-me das personagens, tendo-as tão presentes no meu dia-a-dia através das redes sociais. A Filha da Louca é outra coisa. A Filha da Louca é um livro que tu já disseste aqui, partiu de 2 notícias, não é? Perturbadoras. Como é que foi fazer esta pesquisa para criar este Filha da Louca, a partir dessas notícias? Foi muito interessante, porque eu sempre gostei
dos temas relacionados com psicologia, mas a minha irmã este ano terminou, muito recentemente, aliás, defendeu a tese de mestrado em psicologia e nos últimos 5 anos da vida dela pude acompanhar de perto os estudos e a minha irmã é uma maravilhosa comunicadora e uma excelente aluna e muito boa psicóloga, já está no segundo estágio, agora no profissional, e sempre partilhou muito aquilo que foi aprendendo, aquilo que foi vendo depois já em estágio, e acabou por me desafiar aqui a escrever um livro em que pudesse estudar, e ela ajudou muito eu agradeci-lhe no livro porque ela ajudou muito com a parte de bibliografia, porque uma preocupação minha, eu escrevo ficção, mas eu gosto de ler e gosto de escrever livros em que o leitor termine o livro e pense que aquelas personagens podiam ser pessoas com as quais cruza todos os dias no local de trabalho. E para criar pessoas e não personagens, ainda que tudo aquilo que escreva seja mentira, no sentido de não ter existido, é importante haver um trabalho de pesquisa prévio em que as personagens são como são, alicerçadas em conhecimento. Neste caso, fazia sentido que houvesse essa pesquisa, porque uma das personagens tinha uma perturbação e as outras eram marcadas pela convivência com uma pessoa que tem uma perturbação não diagnosticada e, portanto, não ajudada. E foi espetacular fazer o trabalho de pesquisa, porque contei com a ajuda da minha irmã, foi ótimo para a nossa relação, gosto muito dela e demos muito bem e foi bom ir discutindo com ela os temas, e depois foi muito interessante perceber que esta representatividade na literatura podia realmente criar uma história que encontrasse lugar pela primeira vez nas tantas de pessoas que nunca se viram na ficção. E eu gostei muito do trabalho de pesquisa e gostei muito de escrever este livro. Por acaso, foi um livro que me deu muito gozo a escrever, que me custava muito a fechar o computador e quando eu terminei já estava com o avanço na minha gravidez, já estava muito cansada, mas era muito difícil para mim parar porque estava a gostar mesmo de criar estas vidas e, acima de tudo, de eu própria descobrir onde é que é a personagem principal, a Matilde, e o que é que ela ia fazer da vida dela, não é? É uma vida tão diferente da minha. Já falaste aqui um bocadinho desta pesquisa e da relação que também acabaste por cimentar com a tua irmã na pesquisa também para os temas abordados neste livro, a questão da saúde mental e das relações familiares também. Mas podemos dizer que este também é um livro onde a memória também é importante. Referiste aqui a personagem principal, a Matilde. É algo que também pode descrever este teu livro, este teu Filha da Louca, a questão da memória. Sim, sem dúvida. Até porque é um tema, a memória é um tema que me interessa muito, por vários motivos, sendo que o principal é que uma das coisas que mais nos faz rir, a mim, à minha mãe e à minha irmã, são as minhas memórias, porque eu tenho uma imaginação muito fértil e então muitas das minhas memórias, segundo a minha mãe e a minha irmã, são inventadas, são de coisas que não aconteceram. E muitas das vezes, quando recordamos principalmente coisas com o meu pai, fartamos de rir porque realmente a memória que cada uma de nós tem em relação a momentos que os 4 vivemos são por vezes diametralmente opostas. E eu acho que na história da Matilde, da Clara e do António é muito interessante ver como uma criança que depois se torna uma mulher adulta recorda a sua infância, quais é que são as coisas que ficam, e é tão interessante, e eu também vejo isso em mim, na forma como eu me recordo, por exemplo, do meu pai, como eu sei que tenho a certeza absoluta que eu e o meu pai discutimos, até porque quando o meu pai faleceu eu já tinha 16 anos, já era uma adolescente. Mas 11 anos depois eu não me recordo de termos discutido nenhuma vez. E eu gostei muito de fazer esse trabalho no livro, de olhar para uma mãe e para uma filha que tem uma relação muito diferente daquela que eu tive com o meu pai ou que tenho com a minha mãe, que é uma relação deste livro marcada por dor,
por uma incompreensão acima de tudo muito grande, por vergonha, e eu não partilho nenhum desses sentimentos, mas para mim foi muito interessante e o livro levou uma grande volta quando o li a segunda e a terceira vez, porque muitas das vezes dava por mim a ler e a pensar, uma filha que ama tanto a mãe, apesar dos apesares, não se recordaria disto, mas recordar-se-ia de outra coisa. E eu acho que muitas das vezes aquela que tem sido a opinião partilhada por muitos leitores comigo é que acham que a Matilde é muito empática, que a Matilde é muito boa filha. E eu acho isso engraçado porque não tentei que fosse, ou seja, não quis criar, eu não gosto de livros com heróis, a menos que sejam livros de heróis, não é? Aqui não é o objetivo, eu não quis criar heróis, mas acho que a percepção que os leitores têm de que ela é uma boa filha é pela forma como ela recorda a mãe na infância, porque o leitor acha que a infância dela foi muito pior do que aquela e que ela recorda a mãe assim porque a ama. E eu acho isso engraçado, não é? É muito engraçado, acho eu. Não, eu acho este teu livro muito, muito interessante e realmente acho que fizeste uma coisa muito também muito inteligente, que foi não ficar preso, é outro assunto, não ficar preso àquele assunto que tinha sido tão debatido e que vinha da cicatriz, e este livro é outra coisa, e isso foi muito interessante. Mas há um elemento transversal que nós demos por isso na preparação para esta conversa, que é os teus 3 livros têm um narrador em primeira pessoa. Sim, mas o quarto já não tem. Pronto, era essa a pergunta, que é opção, foi coincidência, achas que cria uma ligação maior com o leitor? Acho que cria, mas também acho, em retrospectiva, que o motivo pelo qual os 3 livros têm um narrador em primeira pessoa é porque são 3 histórias muito íntimas e que não faziam, na minha perspectiva, quando da escrita, sentido serem contadas por outros. Eram 3 histórias em que as personagens que depois se tornam narradoras tinham o direito de serem elas a contá-las. Com a Serem sua ouvidas. perspectiva, sim, tudo aquilo que a nossa perspectiva torna a história parcial, não é? Ou seja, uma das coisas que eu acho mais engraçadas na literatura, nos livros que leio e também naqueles que vou escrevendo, é esta coisa de que eu acho muita graça quando, por exemplo, agora no Filha da Luca, uma das mensagens que eu mais recebo e nos encontros com os leitores é: eu não percebi o final. Afinal, ela vai ou não buscar a mãe ao lar? E isso, em primeiro lugar, é sintomático, por vezes, de uma leitura muito rápida e desenfreada, porque com calma creio que se percebe. Mas depois também é engraçado porque eu acho que os leitores partem para os livros a confiar nos narradores e a fazerem daquilo que o narrador diz verdade. E um livro narrado na primeira pessoa por uma personagem é um livro, inevitavelmente, que partilha da sua opinião e da forma como ela vê o mundo. Uma das coisas que mais me perguntaram ano passado era se ia escrever a cicatriz na perspectiva dele, do ele. Para quem não leu o livro, as personagens chamam-se ele e ela. E para mim não faz sentido, porque é uma história terminada e intelectualmente não me estimularia a continuar a escrever sobre uma coisa sobre a qual já escrevi, pelo menos agora, talvez daqui a 20 anos pense outra coisa, mas certamente que a história seria muito diferente, porque a história é contada por ela e isso implica todas as coisas em que ela acredita, todas as coisas em que ela não acredita, todos os seus preconceitos, a forma como ela vê o mundo, e ainda que a situação central do livro, a violência, pudesse ser a mesma, todo o caminho que fizeram até àquela noite, todas as coisas que aconteceram depois, dependem da perspectiva. E na Filha da Louca é exatamente igual. A história contada pelo António, a Matilde seria outra e, acima de tudo, a Clara seria outra. Exatamente. Sem dúvida. Falavas aqui, ou pelo menos deixaste assim um pozinho no ar, que estás a escrever um quarto livro e que já não é na primeira pessoa. Tu podes falar um bocadinho desse processo de escrita que está a acontecer ou ainda está muito no segredo dos deuses? Não, nem é de estar no segredo dos deuses. Eu tenho escrito assim algumas coisas,
mas não pretendo entregar nada em breve, porque é isso. Acho que uma das coisas que mais me preocupa é esta questão de tudo ser rápido, não é? E os livros serem rápidos, até os livros já são rápidos. E às vezes, quando as coisas correm bem, é normal que nós sintamos pressa, não é? E acima de tudo queiramos prolongar o bem que as coisas correm. Mas a minha pouca experiência de vida indica-me que com calma também se vai lá e que não é preciso querer tudo ao mesmo tempo. E eu estou a viver agora uma fase da minha vida pessoal muito bonita e que nunca mais vou viver, pelo menos assim, é de viver outras, se Deus quiser. E para além da parte da vida pessoal, não é acima de tudo, mas para além da parte da vida pessoal, eu ainda tenho muitos sítios para ir a falar sobre, principalmente o Filha da Louca, porque a cicatriz eu fiz muitas sessões e ainda não fiz o Filha da Louca tantas quanto gostaria, porque fui mais recentemente, mas ainda vou a muitos sítios conversar sobre o livro, e preciso e quero ter tempo, porque o meu desejo é que, com uns a gostar mais, com outros a gostar menos, gostar disto, a gostar daquilo, eu quero cada vez que entrego um livro e que o vejo passado uns meses numa livraria, pensar, é melhor que o anterior. E esse ser melhor que o anterior requer tempo, porque é preciso viver, porque os livros vivem da vida, não é? E é isso. Portanto, é isso. Não estou a fazer caixinha, porque não há. Uma Aquilo bela que estou a escrever resposta. pode também nunca ver a luz do disco, estar aqui a falar sobre coisas que não podem não existir. Muito sábia, Maria Francisca, muito Sem sábia. dúvida. Falaste no início desta conversa que gostas de escrever guiões, peças de teatro. Gostavas de ver algum dos teus 3 livros adaptado ao cinema ou uma série de televisão? Sim, e já recebi algumas propostas nesse sentido e estamos a ver. Estamos ainda a ver. Não, mas ainda estamos numa fase muito inicial. Gente, espera, eu também sou a favor Exato. que a vida se deve Sim. esperar. Sim, mas acho que um dia, não sei se será com um destes livros, será com outros que escreverei, mas um dia eu gostava muito, até porque gosto muito de arte, tá? Por exemplo, eu gostaria tanto que os meus livros fossem adaptados a cinema, quanto gostaria de ir a uma exposição de uma pintora que se inspirasse num dos meus livros para pintar. Eu acho que é muito bonito e tenho tentado fazer isso, por exemplo, nos lançamentos dos meus livros. O ano passado convidei vários fotógrafos para fotografarem uma cicatriz. Este ano convidei 2 artistas jovens que estão mais ou menos em início de carreira, pintoras, para pintarem ao vivo durante o lançamento A Filha da Louca. E eu tenho sempre procurado, principalmente nesses momentos em que tenho a oportunidade de mostrar as pessoas que eu descubro às pessoas que vão pelo meu trabalho, tenho sempre procurado unir várias artes, porque acho que é uma coisa muito bonita e que todos ganhamos. Sem dúvida, esse cruzamento entre todas as artes e engrandece também a obra, sem dúvida. E a perguntar-te, Maria Francisca, porque tu lês muito, já percebemos, e nós agora neste novo formato também estamos a questionar os nossos convidados nesse sentido, qual foi o melhor livro que tu leste este ano? Que eu li este ano. Bem, é uma pergunta, assim, o melhor, é uma pergunta difícil, até porque eu estou em pós-parto e, portanto, a minha memória não está maravilhosa. Mas tenho aqui um livro que eu trouxe aqui para o escritório para recomendar, supus que poderiam perguntar, e gostava muito de recomendar este livro, que é uma novela gráfica da Iguana. Não sei se já tiveram a oportunidade, também tem aí, tem A como. Maria João também tem ali atrás. Pronto, que é o Manda Mensagem Quando Chegares. Gostei muito deste livro, da RGB. É uma novela gráfica, não é o género literário que mais leio, mas tem sido um género que tenho lido cada vez mais. E agora estou a ler, para além de estar a ler um livro da Fundação Francisco Manuel dos Santos sobre mulheres refugiadas em Portugal, cuja leitura também recomendo, só que eu não me recordo do nome da escritora, peço imensa desculpa.
mas para além desse livro, estou a ler agora O Corpo de Cristo, da Bia Lemos, É tão que lindo é esse uma livro. autora espanhola, amplamente premiada, também é uma novela gráfica, e ela vai estar cá em Portugal dia 1 de novembro, e eu vou apresentar este livro dela, que tem algumas coisas em comum, assim, o tema em geral é comum ao Filha da Louca. E assim, o melhor livro que li este ano, não consigo para já dizer, mas se me lembrar, depois mando-vos por mensagem que vocês metem aqui. Também li recentemente, dado que já sei que a esta altura os ouvintes já terão ouvido o podcast com o Afonso, também li muito recentemente O Último Avô e gostei muito. Muito, muito, muito. Foi o livro. Última pergunta, que é aquela com que vamos passar a fechar o podcast, e para não te ocupar mais tempo, até porque tens uma criança pequenina e tu também precisas descansar. Maria Francisca Gama, para ti, qual é a palavra que fica? Trabalho. Acho que sim. Trabalho. Acho que com trabalho é isso. Eu acho que eu e vejo isso principalmente nas minhas relações com os meus amigos, numa fase em que já trabalhamos há alguns anos e muitos, infelizmente, ainda não conseguiram sair de casa dos pais porque está muito difícil, não é? Ou que já conseguiram sair de casa dos pais, mas ainda estão muito longe da posição que gostavam de ocupar, daquilo que gostavam de fazer profissionalmente. Eu acho que o trabalho é a palavra-chave. E também acho que é a palavra-chave na vida pessoal, honestamente. Acho que com trabalho o amor continua, com trabalho os filhos criam-se, com trabalho os avós veem-se, com trabalho, é isso. E eu acho que sou bastante trabalhadora. Tenho imensos defeitos, mas trabalhadora sou, sempre fui, desde muito miúda. Aos 14 anos já trabalhava de forma bastante ilegal, mas já trabalhava porque concretizo muito a trabalhar. Com sucesso, sem sucesso, o trabalho é o que me concretiza. Muito obrigada. Foi um prazer Obrigada. falar Muito obrigada, contigo. Eras alguém com quem nós já queríamos conversar há muito tempo. Foi uma honra ter-te aqui, Maria Francisca. Muito obrigada. Muito obrigada Obrigada pelo mesmo. convite.